Fala, viajantes! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Tailan e esse é o meu canal de viagens. No vídeo de hoje, um dos vídeos mais aguardados que vocês me pediram tanto no Instagram, quanto custa fazer um cruzeiro. Gente, eu acabei de desembarcar, as malas estão tudo ali, ó, uma bagunça, uma reviravolta. Já vou estar gravando esse vídeo já mostrando pra vocês quanto que eu gastei fazendo aquele cruzeiro magnífico, maravilhoso, que foi sensacional. E aí, simbora pro vídeo? Bora lá! Bem, para não ficar um vídeo muito sacal, daquele tipo, foi tanto, eu trouxe aqui algumas informações que eu acho extremamente importante você levar em consideração quando você for se planejar para fazer um cruzeiro. De antemão eu já digo que foi uma promoção maravilhosa que eu encontrei na Black Friday. A gente estava ali indeciso, na verdade o nosso desejo era procurar um resort all inclusive para viver essa experiência. E acabamos nos deparando com uma promoção de cruzeiro. E aí, quando você for planejar o seu cruzeiro, você tem que levar alguns pontos em considerações, que são esses pontos que vão fazer diferença no valor do seu cruzeiro, tanto para mais quanto para menos, tá? O primeiro ponto que você tem que levar em consideração é a quantidade de dias que você vai passar dentro do navio. Lógico, quanto menor os dias, mais barato vai ser. Quanto maior os dias, mais caro vai ser. Então leva aí, já vai planejando mais ou menos quantos dias você vai passar no seu cruzeiro. Eu recomendo de no mínimo 5 dias, gente, porque 3 dias, tem cruzeiro de 3, 4 dias, que você nem conhece o navio direito, porque os navios são imensos, né? Então, mínimo ali, 5 dias, foca no 7, se der 10, vai no 10. Sem medo, tá? O segundo ponto que você tem que levar em consideração é o roteiro, tá? Que vai muito encaixado ali com a quantidade de dias. Então você também vai definir o seu roteiro. Alguns navios eles ficam aqui somente no Brasil, né? Mas outros já vão para a Argentina, para o Uruguai. Então o tipo de roteiro que o navio também vai fazer vai mudar o preço. Outra coisa que você tem que levar em consideração é o tipo de navio. Quanto mais novo e maior for o navio, mais caro ele vai ser. Geralmente as duas empresas que fazem esse tipo de viagem aqui no Brasil é a MSC Cruzeiros e a Costa Cruzeiros. E aí geralmente elas trazem dois navios, né? Um menor e mais antigo e um maior, né? Que é o seu carro-chefe que ela chama. E aí você também tem esses dois tipos de valores. Outro ponto que você tem que levar em consideração é o tipo de cabine dentro do navio. Cabines são chamados os quartos, né? Então existem vários tipos de quartos dentro do navio que chamamos de cabine. Existem as cabines internas, que elas ficam mais no centro do navio, né? E aí você não tem nenhum tipo de acesso à parte externa do navio, né? Não tem janela, não tem nada. É interno, é um quadradinho, né? E esse é o tipo de cabine mais barato, né? E aí depois vem as cabines mais embaixo do navio, que são as cabines que elas só tem uma janelinha redondinha. Sabe aqueles desenhos que tem um barquinho e tem uma janelinha do lado de fora redonda, né? Que não abre, que é fechada? Pronto. Logo em seguida vem esse tipo de cabine. E aí depois vem as cabines com varandas, né? Que tem a porta, que ali tem uma área externa, pequena, mas é uma área externa. E aí depois seguem mais níveis de cabines, com quartos maiores, com espaço de tipo sala de estar, tem cabines com banheiras, no navio também existe uma classe, né, que é mais ali na frente do navio, que é como se fosse a classe executiva do avião, né? Então essa classe ela tem um acesso restrito, então ali também é um tipo de cabine mais elevado, então isso já vai variar. Então o tipo de cabine também vai interferir no preço que você vai pagar no navio. E por último, o que vai influenciar no seu preço é o tipo de pacote de bebidas, né? O pacote de bebidas você compra fora a parte do navio. Você tem a opção de não comprar pacote de bebidas e só pagar pelo que você consumir, né? Você vai ali consumindo no decorrer do cruzeiro e vai pagando pelo que você vai consumindo, bebida, tá? Ou você tem a opção de contratar um pacote. E esse pacote de bebidas existem vários níveis. Existe o nível básico, existe o nível intermediário e um nível mais avançado. Óbvio que o nível básico você fica mais restrito à quantidade de bebidas. No nível intermediário já aumenta um pouquinho o leque de possibilidades das suas bebidas e no avançado eu acho que é meio liberado, não sei informar ainda.
Mas isso também vai interferir. Então são essas coisas que você tem que levar em consideração quando você estiver pensando ali a relação, o valor. E o que eu fiz, tá? Então, na minha experiência. Nós, como eu já falei, nós fechamos um pacote de promoção pela Black Friday, tá? E o nosso cruzeiro era em janeiro. Nós fechamos em novembro, o nosso cruzeiro era em janeiro. E o que era que dizia o cruzeiro? Nós íamos no navio Costa Fascinosa, que é um navio de nível mais baixo da Costa Cruzeiro, durante 7 noites, tá? Então era 7 noites e 8 dias o cruzeiro. Ele ia fazer Búzios, Ilha Bela, Ilha Grande, Santos e Itajaí, ou seja, já era um roteiro aqui no Brasil, tá? Nosso tipo de cabine. Quando a gente foi olhar os preços, a cabine interna, que é a que não tem janela, era mais barata. Porém, até a cabine com varanda, a diferença era muito pouca. Eu acho que não chegava nem a R$ 200 a diferença. Então, nós fechamos a cabine com varanda, que é uma cabine mais alta, que você consegue ver a luz do sol, consegue ver o clima, como é que tá o tempo. E eu indico você fazer isso, porque você vai sentir vontade de acordar, abrir a janelinha e olhar. Olha o mar, tá? Você vai sentir essa vontade. Então, se você puder fechar cabine com varanda, feche. É a minha indicação. E por último, nós compramos um pacote de bebida, né? Que é o pacote mais básico, é o pacote ali de entrada de bebidas da Costa Cruzeiro. E esse pacote de bebidas, ele incluía água, incluía refrigerante, incluía uísque, incluía vodka, incluía cerveja, incluía licores, incluía cafés. Era o básico, mas já incluía bastante coisas. Mas o que a gente sentiu? Por exemplo, determinadas cervejas a gente não tinha acesso. Tinha algumas cervejas que a gente tinha acesso, outras não. Lata de refrigerante, nós não tínhamos acesso a lata de refrigerante. Nós tínhamos acesso a copos. Então, se eu escolhesse um Guaraná, o atendente lá do bar, ele pegava a garrafa de Guaraná, colocava num copo, colocava gelo e me entregava. Garrafa com água, nós não tínhamos acesso. Nós tínhamos acesso a copos com água. Ele abria a garrafa da água de 2 litros, colocava num copo e entregava a gente. Então, assim, era um pacote que incluía tudo, mas era um pouco restrito. E nós, quando colocamos na balança, a gente pesquisou e valeria mais a pena a gente comprar o pacote de bebidas, tá? Lembrando que o pacote de bebidas se uma pessoa dentro da sua cabine, né, comprar o pacote de bebidas, a outra pessoa automaticamente ela tem que comprar, justamente para uma não poder passar para a outra. A gente bebeu de tudo e eu tenho certeza que pagou o valor que a gente pagou, tá? Que compensou esse valor, né, que a gente pagou. A gente deu uma pesquisada na internet e viu ali os valores e fizemos os cálculos e as cervejas custavam em média ali 6, 7 dólares, a água 4 dólares. Então, fazendo as contas, compensou comprar o pacote de bebidas e valeu super a pena, recomendo. Então, é isso que você tem que levar em consideração, tá bom? E aí a gente teve algumas economias, tá, nessa viagem. O que foi que a gente não gastou dinheiro? Com o que não gastamos dinheiro? Primeiro, passagem aérea, tá? Nós não gastamos com passagem aérea, nós moramos em Fortaleza e viajamos até o Rio de Janeiro. As passagens aéreas foram compradas com milhas, tá? Milhas do cartão Pão de Açúcar e da Livelo, que a gente transferiu para a conta da Smiles, e da Smiles a gente comprou as passagens aéreas. E aí, detalhe, o nosso navio ele era para ter acontecido em janeiro, era o Costa Fascinosa, era para ter acontecido em janeiro. Esse navio foi cancelado devido à pandemia, tá? Houve um cancelamento de cruzeiros e ele foi adiado. Por nossa sorte, foi justamente ali também, num período em que as passagens aéreas, os voos estavam também sendo cancelados, por conta que as tripulações também estavam adoecendo. Eu não sei se vocês viram essas notícias aí. E, coincidentemente, o nosso voo foi cancelado. Então, nós fomos beneficiados porque nós recebemos um estorno desse voo que foi cancelado. Tudo sobre Deus, né? E a gente acabou ganhando esse estorno e comprando o novo voo que seria em março, que foi o novo cruzeiro. E aí, nós faríamos o Costa Fascinosa. E depois dessa pandemia, a Costa decidiu que o Fascinosa iria voltar para a Europa, só iria ficar o Costa Diadema. E aí nós fomos transferidos do navio Fascinosa pro Costa Diadema. Então nós meio que fizemos um upgrade de navio, porque o Diadema ele é mais novo e maior, né? E a gente não teve nenhum ônus quanto a isso, não precisamos pagar nada mais. Então correu tudo bem.
Outra coisa que a gente não gastou foi hospedagem. Como a gente chegou no Rio por volta de 10 da manhã e embarcamos no cruzeiro 3 da tarde. Então não precisava pagar hospedagem antes do navio, né? Então nós ficamos ali pelo aeroporto. Na volta, nós desembarcamos do navio 9 da manhã e o nosso voo era 5 horas da tarde. Também não precisamos pagar hospedagem, nós ficamos mesmo ali no aeroporto. Então também já é uma economia. Porém, é um risco, né? Se acontecer ali algum atraso de voo, então vá se programando para pegar uma diferença aí bacana, para você não ter problema com o voo e acabar não podendo embarcar no navio, tá bom? Outra coisa que a gente não gastou, que foi uma economia, foi compra de passeios de dentro do navio. Quando o navio ele vai fazendo o roteiro, ele para em algumas cidades e nessas cidades você pode comprar alguns passeios que a própria empresa do cruzeiro oferece para você fazer. Né? Então, por exemplo, parada no Rio de Janeiro, tem o passeio pro Corcovado, tem o passeio do Pão de Açúcar, tem o passeio City Tour. Em todas as paradas vai ter passeios. Gente, não comprem esses passeios. Se vocês quiserem fazer esses passeios, vocês compram por fora a parte. Né? Vai sozinho, compra o ingresso lá na hora, mas não comprem. Primeiro porque o roteiro ele pode ser alterado no dia, por conta de tempo de chuva, de vento. Inclusive, a gente ia para Búzios e foi cancelado, né? A nossa ida para Búzios por conta disso. Então, se eu tivesse comprado um passeio para Búzios, já ia perder. Então, você não compra esse tipo de passeio. E não comprem ainda o passeio que a Costa ou a empresa te vende, porque é em dólar. Você vai pagar em dólar, é muito caro. E ela ainda vai cobrar o serviço que ela vai estar te oferecendo, tá? Então, a gente não gastou com isso. A gente não comprou nenhum passeio. Nem pela companhia, pela empresa do cruzeiro e nem por conta própria. E aí outra coisa que a gente não gastou foi refeições nos locais de parada. Por quê? Porque a gente já tinha refeição lá no cruzeiro. Então, se eu já tinha pago a refeição do cruzeiro, eu não ia descer em Itajaí e almoçar num restaurante chique em Itajaí. Pra que eu vou fazer isso se tem comida lá no cruzeiro? Então, a gente não gastou com isso. A gente fez alguns lanchinhos, alguma coisa que a gente tinha que comer ali durante as paradas, mas a gente não gastou com isso. Então, essas foram algumas economias. E aí você me pergunta, Tailan, mas o que estava incluso no seu cruzeiro? Gente, o que estava incluso? Você tem acesso a vários espaços no cruzeiro, restaurantes, biblioteca, cassino, bares, piscinas, jacuzzis, teatro, festas, o que mais, meu Deus? Academia, biblioteca, salão de jogos, sala de estudo, acesso ao quê? Um monte de coisa. Você tem acesso. Algumas coisas não estão incluídas, isso varia de cruzeiro para cruzeiro. Por exemplo, o spa, lá no cruzeiro que eu estava, não estava incluído. Você tinha que pagar a parte. Alguns restaurantes específicos, como o restaurante japonês, que os caras lá faziam um sushi com malabares. Pizzaria típica italiana não estava inclusa. Então você tinha que pagar o jantar fora a parte. Mas você tem acesso a N restaurantes, tá? A gente tinha acesso a um restaurante com menu, a gente tinha acesso a restaurante com self-service, a gente tinha acesso a diversos restaurantes. Eu acho que eram 4 restaurantes que a gente tinha acesso. E esses restaurantes, eles oferecem comida praticamente 24 horas. Quando um tá aberto, o outro fecha. Quando um fecha, o outro abre. E é 24 horas. Então a gente tinha acesso a café da manhã, lanche, almoço, lanche, mais lanche, chá da tarde, jantar, lanche da madrugada, café da madrugada. Você tinha acesso a 24 horas com comida, tá? O que você quisesse comer, você podia. Entrada, prato principal, sobremesa, salada, pão, doce, sucos. Sucos porque estava incluso nas bebidas, né? Mas você tinha acesso a tudo, né? E o pacote de bebidas também não deixava a desejar, como eu já expliquei. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tá gostando desse vídeo, dá o seu like, não esquece, se inscreve no canal que é muito importante, ok? E aí vamos pros preços, né? Vamos agora pros preços. Como eu já falei, vou até me ajeitar aqui. Como eu já falei, foi uma promoção de Black Friday, tá? Foi um achado, assim, real, que a gente não acreditou. E a gente tava ali buscando um resort all inclusive para viver essa experiência. A gente encontrou ali um resort bacana
de 4 noites, de 4 dias. E com tudo incluso também. E aí a gente encontrou um cruzeiro de 7 noites pelo mesmo valor. Então é óbvio que a gente escolheu pelo cruzeiro, porque era uma experiência que a gente também nunca tinha vivido, que a gente sempre escutou falar que é muito massa, que todo mundo se apaixona, que quando você vai uma vez você quer ir sempre, e é verdade. Infelizmente, preparem os bolsos. E aí a gente decidiu fazer o cruzeiro. Então, a gente comprou o cruzeiro pelo valor de 7 noites, cabine dupla com varanda, tá? Cama de casal, cabine dupla com varanda. Nós ficamos no 8º andar do cruzeiro. Nós pagamos R$ 2.314,23. Estou olhando aqui a pesca, tá? Não me julguem. E aí, por pessoa, tá certo? R$ 2.314,23 por pessoa. Isso fora o pacote de bebidas. O pacote de bebidas você compra fora a parte, tá? Isso, nesse cruzeiro já estava incluso o valor do seguro. Você tem o direito de escolher também o seguro por sua conta, tá? Mas a gente decidiu incluir porque já tinha Covid lá e ficou mais barato. Não é seguro viagem, tá, gente? Esse seguro não é seguro viagem, é seguro saúde. Seguro viagem é o que cobre mala, é o que cobre passagem aérea, tudo. Não é esse. Esse a gente não contratou, ok? Foi o seguro saúde que já estava incluso nesse valor do cruzeiro. O que mais pagamos? Pacote de bebidas foi R$ 1.165. É de assustar o valor, né? É de assustar. Só que quando a gente faz as contas pro tanto de bebida que a gente ia consumir e ter que pagar em dólar, aí é que você vai se assustar mesmo. Ainda mais se você for uma pessoa que bebe bastante, tá? E aí se você não beber muito, beber só um suco, uma água, um refrigerante, você faz os cálculos de quanto você beberia ali num determinado dia. E aí, olha, se compensa ou não o valor. Sabendo que se uma pessoa na cabine comprar o pacote de bebidas, todos da cabine têm que obrigatoriamente comprar, certo? Passagem aérea, não gastamos. Hospedagem, não gastamos. E gastamos alguns valores extras, como Uber de aeroporto para o porto, de aeroporto para casa, do porto onde a gente parava para alguma praia, para algum lugar do passeio, certo? Como somos 2 pessoas, eu e o meu digníssimo, nós gastamos de Uber R$ 72,50 por pessoa, tá bom? Em todos esses dias, desde o dia que eu saí de casa para ir para o aeroporto daqui de Fortaleza até o dia que eu cheguei em casa de novo. E também tivemos alguns lanches nessas paradas que a gente faz, algumas comprinhas, água, cervejinhas também, essas coisas. Nós gastamos apenas R$ 111 por pessoa. Porque o que acontecia? A gente saía do cruzeiro, no dia que ele parava no lugar, a gente saía do cruzeiro por volta de 10 da manhã. Então a gente já tinha tomado café, um banquete de café da manhã, então a gente já estava cheio. A gente passava ali passeando por volta de 10 da manhã até umas 3 da tarde, na cidade em que o navio parava. 3 da tarde já batia a fome, a gente voltava pro navio e almoçava aquele banquete também. Então a gente não tinha essa necessidade de estar comendo fora do cruzeiro. Era mais ali uma bebidinha para molhar o bico e pronto. Então a gente gastou muito pouco também nas paradas. Se você for fazer passeios pagos, outras coisas, você já vai gastar mais. Então, basicamente, os nossos gastos foram esses, tá? 2.314 no cruzeiro, 165 pacote de bebidas e 72,50 de Uber e 111 de gastos extras. Totalizando 3.662,73 certo? A gente achou super barato. A gente já tinha se programado, depois que comprou o cruzeiro, para não gastar nas paradas, para economizar ao máximo, não pagar a hospedagem. Então, assim, gente, vai muito de suas prioridades. Se você tem uma grana que dê para você fazer todos os passeios, visitar as cidades o máximo, escolher uma cabine melhor, vá sem medo. Se não dá, vai dando um jeitinho, puxa de um canto, puxa de outro, parcela, se organiza, faz uma renda extra, né? Segue o canal do Wesley, vê lá como ele organiza as finanças dele, vê como ele investe, como ele lucra, certo? E aí você dá um jeito.
e é possível sim de realizar esse sonho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de dar um like, dar o seu comentário, deixa alguma dúvida. O que se eu não tiver falado aqui no vídeo, se eu tiver esquecido é porque eu estou apressado mesmo, porque eu tenho que desfazer aqui um monte de coisa. Mas eu vou responder, tá bom? Dá o seu like, se inscreve e é isso. Um cheiro, tchau, tchau e até o próximo vídeo.